Eu sou Osni Ramos, sou físico, engenheiro e filósofo. A vida inteira, 30 anos, eu me dedico a estudar e pesquisar a ocorrência dos processos quânticos na vida prática e como a física quântica pode ser utilizada. Das pesquisas que eu fiz, o material, eu escrevi este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual prático para você utilizar na sua física, na sua vida, utilizando a física quântica. Tudo isso que eu falei aqui está aqui e muito mais. É muito mais. Aliás, se você um dia fizer o meu curso, a Física Quântica na Prática, versão 2, você ganha este livro aqui grátis. E aqui tem o conteúdo das minhas pesquisas. Mas no meu curso tem mais ainda, tem mais do que aqui no livro. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores, eu também desenvolvi com base na ideia de que a física quântica é a física do quantum. E o quantum é o fóton. E a cor é fóton refletido. Portanto, a física quântica sendo uma física do fóton, do quantum, e o fóton sendo cor, está comprovado que a psicodinâmica das cores tem também uma fundamentação quântica. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores diferentes. O livro tem 530 páginas. No mundo inteiro não tem uma obra assim, que ensina você a utilizar as cores na vida prática, ou que utiliza você usar a física quântica na vida prática. Os livros são vendidos só por mim. Você pode adquirir através do meu site, que aparece aqui embaixo. Tá certo? Hoje, aqui neste vídeo, eu vou falar sobre os efeitos psíquicos produzidos pela cor areia. Areia é uma cor amplamente utilizada nos ambientes humanos, pois trata-se de uma cor pastel. As cores pastéis são cores claras, suaves, pálidas. São as chamadas cores lavadas. Porém, apesar de serem cores pálidas, as cores pastéis mantêm a sua cromância. A cromância significa a essência de uma cor, o espírito de uma cor. Portanto, mesmo sendo suaves, pálidas, as cores pastéis atuam sobre as pessoas produzindo fortes efeitos psíquicos. Isso significa que um ambiente em cores pastéis não é um ambiente psiquicamente neutro. As cores pastéis, portanto, psiquicamente falando, não são cores inofensíveis. As cores pastéis são cores neutras, apenas visualmente. E elas também produzem efeitos psíquicos negativos. Aqui no YouTube eu já publiquei um vídeo sobre esses efeitos psíquicos produzidos pelas cores pastéis. Ou seja, entre si, essas cores não produzem contrastes fortes. Porém, isso nada tem a ver com os efeitos psíquicos produzidos por estas cores pastéis. Veja, na natureza, a cor areia está presente nos solos arenosos, como os desertos, as praias, as dunas. Um solo arenoso, o que ele é?
ele é constituído de grãos de areia. A areia é uma aglomeração de pequeninos grãos de matéria, sem ligação estrutural entre si. Num solo arenoso, os grãos de areia existem soltos, separados um dos outros. Entre os grãos de areia não existe coesão química, nem ligação mecânica. Os grãos de areia não formam uma estrutura. Você mesmo pode comprovar isso, enchendo a sua mão de areia e depois deixando a areia escorrer por entre os seus dedos. Você vai ver que a areia não gruda na sua mão. Ela não oferece resistência à força de arraste. Nada há entre os grãos de areia unindo-os uns aos outros. Nenhuma força mantém unidos os grãos de areia. Na areia, os seus grãos estão apenas juntos, mas não unidos. Esse processo da natureza tem uma cor, que é precisamente a cor que nós chamamos de cor areia. Quando nós olhamos para umas dunas, para uma praia, para um solo arenoso, nós vemos esta cor. A cor areia é a imagem visual deste fenômeno chamado desagregação, deste fenômeno chamado falta de coesão. A cor areia é a imagem visual da falta de estrutura. Foi a própria natureza quem escolheu essa cor areia para representar o fenômeno dessa desagregação, dessa falta de coesão entre os grãos. É importante que você entenda bem isso, pois trata-se do princípio ontológico das cores, que é um dos 5 princípios da psicodinâmica das cores, que eu descobri durante os 25 anos de pesquisas que eu fiz sobre os efeitos psíquicos produzidos pelas cores quando elas estão presentes no nosso ambiente. Segundo o princípio ontológico, a cor que está presente num certo fenômeno da natureza, essa cor exprime a imagem visual do ser do fenômeno, exprime a imagem visual da essência deste fenômeno. Por exemplo, através do fogo, a cor vermelha exprime a essência do fenômeno chamado calor. Através do ar, a cor azul celeste exprime o fenômeno da leveza. Quando nós olhamos para uma parede vermelha, o nosso psiquismo olha para algo quente. Quando nós olhamos para o espaço, para o céu, nós vemos no azul celeste algo volátil, algo leve. A natureza escolheu as cores para possibilitar que os fenômenos e as coisas possam ser percebidos por nós. As cores são a imagem dos fenômenos e dos processos. Portanto, as cores possuem também um fundamento ontológico, um fundamento essencial. A ontologia da cor areia exprime a fragmentação, a falta de coesão. É exatamente isso que o seu psiquismo acusa. Quando você olha para a cor areia, que está presente nas paredes do seu ambiente, visualmente, você vê uma cor. Psiquicamente, você sente uma falta de coesão, uma desagregação,
uma falta de estrutura. A cor-areia transfere para o psiquismo humano essa desagregação da areia, essa falta de estrutura. Junto com a percepção visual da cor-areia presente na parede do seu ambiente, o seu psiquismo experimenta uma sensação de que ali, nesse seu ambiente, as coisas, os objetos, parecem estar todas desagregadas, sem estrutura, sem coesão. Tudo no ambiente parece não ter coesão, não ter unidade. Também as ações e as atividades das pessoas desenvolvidas ali neste ambiente cor-areia parecem desconexas, separadas, soltas. No ambiente cor-areia, tudo parece estar fragmentado, sem ligação entre si. Este é exatamente um dos efeitos psíquicos produzidos pela cor-areia. No psiquismo humano, esse efeito produzido pela cor-areia inibe a capacidade de produzir ideias e pensamentos coesos, interconexos, pensamentos e ideias harmônicos, integrados. No ambiente cor-areia, fica mais difícil o planejamento das atividades, exatamente por causa dessa sensação de desconexão. Nesse ambiente, cor-areia, as pessoas tendem a não se importar com as ideias e as ações dos outros, cada um fazendo as coisas por si mesmo. O ambiente cor-areia inibe a sinergia, inibe a cooperação, a coparticipação, inibe o esforço em conjunto. A ontologia da cor-areia exprime a fragmentação, a falta de coesão, a falta de unidade. Isso significa que, neste ambiente cor-areia, as pessoas tendem a se comportar como se elas fossem grãos de areia. Você precisa ter sempre em mente que tudo isso ocorre em nível ontológico, em nível do ser, em nível da essência. Por isso, trata-se de um processo inconsciente, subliminar. Sob este efeito psíquico da cor-areia, quando as pessoas participam juntas de uma mesma atividade, elas tendem a não interagir intelectualmente. Cada um por si, Deus por todos. Eis o modo como as pessoas são induzidas a pensar quando elas estão sob o efeito psíquico da cor-areia e quando elas trabalham juntas. As pessoas ficam inibidas de interagir uma com as outras intelectualmente. No ambiente cor-areia, as pessoas se comportam como se fossem ilhas intelectuais, isolando-se e separando-se intelectualmente uma das outras. Este efeito psíquico produzido pela cor-areia induz as pessoas a pensar e agir como se elas não participassem de uma mesma atividade, de um mesmo projeto, de um mesmo propósito. Induz as pessoas a pensar como se elas não estivessem empenhadas numa mesma atividade. Os grãos de areias não se conhecem. Não existe nem amizade, nem solidariedade entre eles. Cada grão de areia existe separado e independentemente dos outros grãos.
sem interagir um com os outros. É precisamente esse tipo de raciocínio desconexo, esse tipo de raciocínio fragmentado, que no ambiente cor-areia, as coisas e as atividades estabelecem entre si. As cores que se encontram presentes no seu ambiente, elas não pedem senha para atuar sobre o seu psiquismo. Se você sempre tiver em mente que se trata de um processo ondológico, portanto inconsciente e subliminar, então isso ajuda bastante você a compreender todas essas coisas sobre as quais eu estou falando aqui. Atenção! O que eu vou falar agora é muito importante. Veja, até aqui, eu falei sobre o único efeito psíquico produzido pela cor-areia. Mas existem ainda outros efeitos psíquicos produzidos por esta cor. Em média, cada uma das cores produz 5 diferentes efeitos psíquicos. Durante esses meus 30 anos de estudos e de pesquisa sobre os efeitos psíquicos produzidos pelas cores, quando elas estão presentes nos ambientes humanos, tem sido grande o número de pessoas que me procuram para obter informações científicas sobre a psicodinâmica das cores. Atualmente, a psicodinâmica das cores é bem mais divulgada nos ambientes místicos, sem nenhuma fundamentação científica, sempre com base numa subjetividade psicológica. Um diz que o amarelo é uma coisa, outro diz que o amarelo é outra coisa, e por aí vai. Essas pessoas que me procuram são profissionais que trabalham com cores, arquitetos, designers, decoradores, paisagistas, publicitários, pessoal do marketing visual, pintores, artistas plásticos, psicólogos, terapeutas, por exemplo. E essas pessoas me procuram sempre que elas precisam de uma informação científica sobre cores. Quando elas precisam fazer uma dissertação de mestrado, quando elas precisam fazer uma monografia de graduação, por exemplo. Outro tanto de pessoas que também me procuram são os professores, os alunos, os mestrandos, que em vão procuram por trabalhos científicos sobre o efeito psíquico das cores. Em vão essas pessoas ficam perambulando por livrarias, bibliotecas, pela internet. Esses trabalhos sobre cores, cientificamente fundamentados, eles simplesmente não existem. Você sabe disso. Se você precisa fazer uma pesquisa, uma monografia, uma dissertação sobre psicodinâmica das cores, cientificamente falando, tente você também fazer essa busca. E você não vai encontrar essas informações científicas. Você vai encontrar misticismo, feng shui, subjetividade psicológica, eu acho, por exemplo. Então, também você vai constatar o quanto isso que eu estou falando aqui é verdadeiro. Neste atual panorama da psicodinâmica das cores, na ausência de fundamentos científicos, qualquer um se acha qualificado para falar ou escrever sobre os efeitos psíquicos das cores. Inclusive ministrar cursos sobre psicodinâmica das cores. Tudo com base em misticismo, em subjetividade psicológica. Este é o panorama atual. Então, neste panorama, qualquer coisa pode ser afirmada sobre as cores. As pessoas aceitam qualquer coisa sobre a função psíquica das cores. De cada 10 conversas que eu ouço sobre o efeito psíquico das cores, eu ouço 11 bobagens de cada 10 conversas. Pois quase tudo sobre o que se fala, sobre os efeitos psíquicos produzidos pelas cores, está fundamentado apenas em preferências pessoais por cores. Fundamentado apenas nas crenças populares sobre as cores. Fundamentado apenas na subjetividade psicológica de cada um.
Nesse panorama, nós ouvimos coisas absurdas sendo afirmadas sobre as cores. Não existe uma psicodinâmica das cores científica. Eu, particularmente, já li livros e também ouvi em palestras que as cores vermelhas são relaxantes. Imaginem, que absurdo! Existe um grande público consumidor de cores. Por exemplo, os donos de imóveis, os clientes das lojas de tintas, os alunos dos cursos sobre cores, os clientes dos arquitetos, dos designers, pacientes das terapias holísticas, por exemplo. Igualmente ignorante neste assunto, esse público consumidor de cores escolhe qualquer cor, aceita qualquer cor, paga por qualquer cor, utiliza qualquer cor. Essas pessoas escolhem as cores sem nenhum exame, sem nenhuma crítica, irresponsavelmente. As pessoas compram cores como se as cores fossem pães, tudo igual. E ao escolherem uma cor, elas escolhem todas as outras cores, exatamente como se compra pães. Quando nós mudamos as cores presentes nos nossos ambientes, isso afeta sobremaneira o nosso psiquismo. Por exemplo, ao mudar a cor verde-limão da sua cozinha para a cor bege, as consequências podem ser graves para o seu psiquismo. Outro exemplo. Se você muda a cor azul do seu ambiente de trabalho para a cor palha, as consequências podem ser bastante danosas para o seu psiquismo intelectual. A ausência de cientificidade é o aspecto grave do atual panorama da psicodinâmica das cores. Portanto, não esqueça que, entre os efeitos psíquicos produzidos pela cor areia, como nós vimos neste vídeo, as ideias e os raciocínios desconectados são um desses graves efeitos psíquicos. Como eu disse, em média, cada uma das cores produz 5 diferentes efeitos psíquicos. Hoje aqui, nós estudamos apenas um único efeito psíquico produzido pela cor areia. No futuro, eu vou produzir mais vídeos sobre esses outros efeitos psíquicos produzidos pela cor areia. Fique atento. Se você gostou, não esqueça de dar o seu clique.